Pessoal, boa tarde. Vamos à nossa aula de geografia. Agora vocês precisam estar em mãos com a apostila do segundo bimestre. Nós vamos iniciar em geografia, conteúdos do segundo bimestre, página 112 a página 116. Iniciando então na página 112, espaços em transformação. Então, o que nós precisamos fazer, primeiramente, analisar esta imagem. Então, vamos lá. Analisando a ilustração de abertura, quais elementos podem ser identificados? O que vocês conseguem perceber nesta imagem? Do que será que se trata esta imagem? Então, nós podemos ver navios, o mar, caminhões, plataformas e diversas outras coisas que vocês poderiam citar durante a análise dessa imagem. Então, aqui trata-se de um porto ou uma área portuária, que são áreas à beira de mares, rios ou lagos e funcionam como um sistema de transporte importante para a sociedade. Mas como assim, Pro? Um sistema importante para a sociedade? Extremamente importante, pois é no porto que ocorrem as exportações e importações, que gera um grande valor econômico, contribui muito para a economia de todos os países que têm porto. Então, é extremamente importante para a sociedade, para a economia local, para a economia do país, o funcionamento, o bom funcionamento de áreas portuárias. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, observando, vocês estão vendo um porto, uma área portuária. Espaços em transformação. Observe a ilustração abaixo. Aí nós temos aqui o mapa, né? Uma caravela e temos destacados algumas cidades: Salvador, Santos, Paranaguá e Florianópolis. Por que será que essas cidades estão destacadas? Vamos continuar então nossas atividades. Logo abaixo nós temos a primeira pergunta: o que a ilustração está mostrando? A primeira ilustração, né, está mostrando um porto e a segunda ilustração, um mapa destacando algumas cidades. Que nomes de cidades aparecem nessa ilustração? Então, aparece Salvador, Santos, Paranaguá e Florianópolis. O que essas cidades possuem em comum quanto à sua localização? Elas possuem o que em comum? Se vocês observarem, elas possuem áreas portuárias. Todas elas são áreas portuárias, possuem portos, certo? Feito essas observações, vamos até a página 113. Na página 113, cidades próximas ao mar. Vamos conhecer um pouco mais da história de cada uma dessas cidades. Santos é uma das cidades portuárias mais antigas do Brasil. Seu povoamento começou por volta de 1540, com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, comandados por Martim Afonso de Souza. Sua missão era explorar, reconhecer e defender a costa brasileira. Brás Cubas foi oficialmente fundador de Santos. A Companhia Docas de Santos, ou Porto de Santos, foi fundada em 1892, sendo atualmente o maior e mais importante porto do país. Então, aqui nós temos a imagem, né, da cidade portuária de Santos e algumas informações importantes sobre a cidade que depois nós iremos precisar para responder algumas atividades.
Agora vamos falar um pouco, vamos ler as informações sobre Salvador. E temos aqui a imagem do centro histórico da cidade de Salvador. Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, com o nome de Vila do Pereira. Foi a primeira capital do Brasil colônia. Tornou-se sede de um importante porto da região Nordeste, principalmente por causa da produção e exportação do açúcar. Ainda conserva muitos casarões e igrejas coloniais, ruas estreitas, palácios e fortes. É uma cidade que recebeu muitos escravos. Por isso, a cultura africana é muito marcante na formação do povo, na culinária e na música. Hoje, Salvador é uma das maiores cidades do Brasil. Tem um grande parque industrial e seu porto é um dos mais movimentados do país. Então, agora vamos até a página 114, aonde nós iremos ver algumas informações sobre Florianópolis. É uma cidade localizada em uma ilha. Mas o que é mesmo uma ilha? É uma parte de terra cercada por água. Existem ilhas que ficam no mar, outras que ficam em lagos, outras que ficam em rio. E Florianópolis fica em uma ilha. Então, é uma cidade localizada em uma ilha, sendo um importante ponto de passagem dos navegadores dos séculos 16 e 17, quando navegavam para o sul da América do Sul. Foi disputada por piratas espanhóis, franceses e portugueses. Para garantir a posse da região, os portugueses fundaram um forte e pequenos povoados com portugueses prisioneiros que eram expulsos de Portugal. Assim, um dos povoados ficou conhecido com o nome de Vila de Nossa Senhora do Desterro. Mais tarde, tornou-se a capital do estado de Santa Catarina. Em 1894, o nome da cidade foi mudado para Florianópolis, referindo-se ao nome do segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Então, aqui nós temos, né, uma imagem da vista da antiga cidade de Desterro e temos na segunda imagem vista aérea das pontes que ligam a ilha de Florianópolis ao continente. Certo, pessoal? Então, vamos lá à atividade 1. Escreva o nome da cidade correspondente a cada afirmação. Letra A. Fundada em 1549, foi a primeira capital do Brasil. Qual o nome da cidade? Qual cidade que nós iremos colocar aqui? Pensem aí um pouquinho. Salvador. Letra B. Fundada por volta de 1540. Hoje é o local onde se encontra o mais importante porto brasileiro. Qual cidade? Santos. Muito bem. Letra C. Inicialmente foi chamada de Vila de Nossa Senhora do Desterro. É atualmente a capital de Santa Catarina. Vamos lá, gente. Florianópolis. Atividade 2. As duas imagens representam a mesma cidade? Sim. E qual cidade as duas imagens representam? Florianópolis. Muito bem. Na atividade 3, que diferenças e semelhanças você destacaria ao comparar as imagens? Então, comparando as duas imagens, quais as diferenças e semelhanças você destacaria?
Eu destacaria que na primeira imagem aparecem poucas casas e mais vegetação, tem mais verde. Na segunda imagem, eu destacaria as pontes e os prédios. Nas duas imagens, podemos observar o mar e também podemos observar os morros, né, as serras. Então, são essas observações que eu faria nesta atividade 3. Vamos agora à página 115. Na página 115, iremos falar sobre Paranaguá ou Parnaguá, que significa Grande Mar Redondo na língua tupi-guarani. Os portugueses foram os primeiros europeus a povoar o litoral paranaense. Paranaguá fica no Paraná. Por volta de 1550, esses desbravadores foram para a ilha da Cotinga, atraídos pela notícia de ouro nessa região, e ali se estabeleceram. A partir dali foram lentamente ocupando outras terras da Baía de Paranaguá. Aí aqui nós temos na imagem a vista aérea da Baía de Paranaguá. Observe por meio das imagens abaixo a representação de um mesmo espaço em diferentes tempos. Então, nós temos a imagem 1 e a imagem 2 em diferentes tempos. Na imagem 1, nós temos manuscrito do Arquivo Histórico Ultramariano de Lisboa, mapas históricos brasileiros. E na segunda imagem é uma imagem de satélite da Baía de Paranaguá. Então, nós temos uma imagem antiga e uma imagem atual. O que representam as imagens 1 e 2? Que elementos indicam que elas retratam o mesmo espaço? Quais as localidades destacadas na imagem 2? Então, vocês precisam observar as duas imagens para responder a essas 3 questões, tudo bem? Que é resposta pessoal de acordo com a observação de vocês. Feito essas observações, respondidas essas questões, vamos à página 116. Na página 116, atividade 4, escreva o nome da cidade a que cada frase corresponde: Salvador, Santos, Florianópolis e Paranaguá. Então, vocês irão completar, né, com os nomes dessas cidades adequadamente. É a mais antiga portuária do Brasil. É a mais antiga cidade portuária do Brasil. Qual é? Santos, muito bem. Fundada no litoral do estado da Bahia. Foi a primeira capital do Brasil. Salvador, muito bem. Foi fundada numa grande baía, perto da Ilha do Mel. Paranaguá, isso mesmo. Foi fundada numa ilha e se chamava Nossa Senhora do Desterro. Florianópolis, muito bem, pessoal. Agora na atividade 5, localize e contorne no mapa do Brasil o nome das cidades de Santos, Paranaguá, Florianópolis e Salvador. Então, vocês irão pegar o lápis, analisar o mapa do Brasil, localizar e circular o nome das cidades de Santos, Paranaguá, Florianópolis e Salvador. Feito essa atividade, vamos para a atividade 6. Em quais estados estão localizadas essas cidades? Florianópolis está localizada em qual estado? Santa Catarina, exatamente. Salvador está localizado em qual estado? Bahia, muito bem.
Paranaguá está localizado em qual estado? Estado do Paraná, exatamente. E Santos está localizado no estado de São Paulo. Muito bem, pessoal. Agradeço a mais uma aula. Muito obrigado. Até a próxima.